Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro-Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE, mais de 15 anos de experiência, 3384-6283. Hoje vim fazer uma visita aqui no Hospital do Coração, conversar com o Dr. Mauro, até porque no inverno a pressão arterial acaba subindo um pouquinho e pode ocorrer AVC, é isso mesmo, doutor? Tem vários eventos que podem ocorrer, mas na época de frio, quanto mais frio, maior. E também tem um pouco de horário, né? Tem muito evento cardiovascular que acontece no início da manhã, pela manhã. Que a gente tem um ciclo de alteração de pressão que é fisiológico e nessa hora quem está com a pressão um pouco alta acaba sobrecarregando e acontecendo mais eventos. Tá certo. E é importante saber que tem um hospital que está apto para atender a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Hospital do Coração para quem está em casa, para saber como ele está preparado para atender esses casos. Vamos dizer, esses eventos que hoje nós classificamos como cardiovasculares, que os eventos também do AVC, eles são ligados à obstrução de uma artéria ou da ruptura de algum vaso na cabeça. Então, eles estão muito próximos do infarto, que também é causado por uma obstrução, e as doenças da aorta, que hoje a gente tem tido um número de eventos grandes, que a aorta às vezes rompe um pedaço dela, às vezes ligada à pressão e às vezes ligada a alguma fragilidade. O AVC é uma, porque eventualmente a pessoa pode ter uma má formação vascular que não precisa de uma pressão tão alta para acontecer. Todos eles são doenças que a gente tem que agir muito rápido. A população tem que estar atenta que uma tontura, se persistir, não é normal. Uma perda de força em algum membro não é normal. Então, ele tem que procurar assistência médica com urgência para ver se é ideal. Uma dor no tórax também não é normal. A gente volta a repetir, dor da ponta do nariz até o umbigo é tudo tórax para a gente e merece uma atenção maior. E uma vez a pessoa estando alerta para correr rápido para a estrutura, e Campo Grande é uma cidade que tem uma distribuição de postos, de hospitais, que facilita você chegar perto, aí a estrutura tem que estar preparada, né? Então, no caso de suspeita de AVC, é um paciente que vai chegar, já vai pular todas as etapas no pronto atendimento. A gente tem uma tomografia funcionando 24 horas de boa qualidade, que ela ajuda muito no diagnóstico. Qual é a primeira ideia? Eu saber se eu estou num AVC por um entupimento de vaso, que eu vou eventualmente tentar desobstruir com medicamento, ou se é uma ruptura de um vaso que eu não posso dar alguma coisa para desentupir, porque aí eu vou causar uma catástrofe na pessoa. E ter os recursos, tanto para fazer uma cirurgia, que às vezes você precisa abrir o crânio para drenar um hematoma, como poder, de uma forma através do raio-x, eu ir lá e colocar alguma coisa que obstrua esse vaso que está sangrando. Hoje é uma técnica que está aumentando cada vez mais, porque ela é de resposta bem rápida. Então, rompeu o aneurisma, você vai, coloca umas molinhas e consegue diminuir o vazamento. E vale a pena esse investimento, porque hoje você vê as pessoas que têm AVC recuperando muita coisa. Então, chegam pessoas aqui que não estão mexendo com o lado inteiro e você, às vezes, cria uma expectativa de 3 meses para voltar a mexer. E às vezes você vê que uma semana começa a mexer. Então, é um investimento que é bom para a qualidade de vida. Primeiro, tirar o risco de vida quando a pessoa chega. Então, essa resposta tem que ser rápida, a estrutura tem que estar preparada, como para o infarto. E aí, em seguida, você pensar no como é que vai ser o futuro. Quanto menos lesão essa pessoa tiver, melhor qualidade de vida ela vai ter, capacidade de trabalhar. E, graças a Deus, muitos voltam à vida normal. Você não identifica que aquela pessoa, em algum tempo, tem o AVC. Então, cria uma responsabilidade sobre a estrutura muito grande. Você depende de várias etapas, então a gente monitora esse tempo. Quando há um desvio nele, a gente quer saber a razão. Às vezes, quando tem um aumento do tempo, aí você vai ver que aquela pessoa chegou com um sintoma que não chamava atenção, uma tontura, achou que também estava enjoada, e, de repente, ele ficou grave aqui dentro. E é um paciente que você tem que conversar bem com as pessoas, que ele entra andando e ele piora aqui dentro num tempo muito rápido. E você tem que dar uma resposta bem rápido. E aí você tem que treinar pessoas, ter equipamento esperando,
ter pessoas dispostas. A gente está adotando agora um sistema que você põe uma marca vermelha em todo o documento desses pacientes, então o laboratório tem que saber que ele é uma prioridade, o raio-x tem que saber que é uma prioridade, porque senão ele é prioridade para alguns e para outros nem tanto. Então você tem que todo dia estar aperfeiçoando e vai ganhando mais responsabilidade, né? Cada vez as pessoas vão depositando mais confiança no que você está fazendo e você tem que ter uma resposta proporcional, né? Bem rápida, mas é importante saber também que o hospital está pronto para atender você rapidamente, mas também tem as prevenções, né, doutor? É importante você estar se cuidando, né, que são as recomendações que todo mundo sabe, mas nem sempre cumpre. Boa alimentação, atividade física, dependendo da idade, começar a fazer uma prevenção médica, estar fazendo check-up. A pressão é um investimento muito grande, a pressão e a diabetes, que é outra doença que contribui para esses eventos, são doenças às vezes silenciosas. Então você tem que estar fazendo o check-up que o seu médico detectar e manter um controle. Esses dois, principalmente, são importantes, já que você no frio está com preguiça de fazer um pouquinho de exercício, ou a alimentação dá uma escorregada, mas tem problemas que a gente tem certeza que vão dar. O diabetes é um deles. É uma coisa que vai silenciosa e você, quando vai ver a consequência dela, é a obstrução de vasos do corpo inteiro, do rim, das pernas, do coração, da cabeça. E a pressão alta é outra que sobrecarrega o organismo o tempo todo. Para o organismo, para o coração principalmente, é como se você estivesse carregando um peso o tempo todo. Isso dá um desgaste geral que muitas vezes passa despercebidos. Ou então ele dá sintomas que você não identifica, uma dor de cabeça na nuca, vê algumas estrelinhas de vez em quando, que a gente chama de escotomas, você também não identifica bem, mas a maioria dos médicos está ligado e a gente quer uma população que viva muito e com condições boas, né? Com certeza. Então você já sabe, o Hospital do Coração está pronto para te atender e cuide da sua vida, que é o seu bem maior. Você sabe dizer o que é um AVC? O acidente vascular cerebral ainda é pouco identificado pela população e a demora no reconhecimento dos sintomas pode levar a uma piora do paciente. O AVC é uma perda de função em determinada área do cérebro causada por uma falta de circulação ou uma hemorragia. Geralmente, essa perda de função em determinada região do cérebro pode levar a uma perda de força no braço, uma perda de força na perna, uma alteração de fala em que o paciente não compreende ou não consegue falar algo, ou até uma dificuldade para deambular. As principais causas de AVC ou os principais fatores de risco que levam ao AVC são a idade. Acima de 65 anos já existe um risco de ter AVC associado à hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo e outras causas laboratoriais, por exemplo, como colesterol elevado ou alguma história familiar. Então você já sabe, se sentir qualquer um desses sintomas, não deixe de procurar ajuda médica imediatamente. Em relação à importância deste reconhecimento do AVC, a gente tenta insistir que, reconhecendo um déficit, procure, tá? Existe tratamento sim para o AVC, contanto que seja precoce. Volto a insistir que quanto mais precoce a pessoa procurar um pronto atendimento ou um pronto-socorro, ele vai conseguir reverter os sintomas deles se fizer o tratamento adequado. Por isso que, identificando ou a pessoa ou o familiar que estiver em volta, imediatamente procura um atendimento. Lá o médico especialista vai atendê-lo e vai tentar fazer a recuperação dele com medicações.